Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 33. Gênesis 33. Uma igreja família. Esse é o tema que nós temos estudado aqui desde o mês de maio. E hoje é o último culto que nós vamos estudar esse tema. Nós temos estudado este tema aqui porque nós detectamos que a nossa igreja precisa ser sarada em algumas áreas da sua vida. Nos últimos 3 cultos nós vimos o papel das crianças, o papel dos jovens, e hoje nós vamos ver o papel dos adultos na família da fé. Qual é o seu papel? Você que é adulto, você que é pai de família ou não, mas qual é o nosso papel na família da fé? Vamos ler juntos o versículo 14 de Gênesis 33. Vamos lá? Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, fale conosco, ó Pai. Fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, que o Senhor fale também ao coração da Tua igreja. Instrua-nos, dirija-nos, orienta-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir. Dizem, e parece ser verdade, que a primeira vez a gente nunca esquece, não é isso? Vocês concordam? Quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, geralmente a gente não esquece. E este versículo 14 foi o primeiro versículo que eu preguei nesta igreja como pastor ordenado, há 12 anos atrás. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu preguei neste versículo para dizer à igreja algumas coisas naquela época. A primeira coisa, que a igreja é de vocês. Pastores vêm e pastores vão. Mas quem faz a igreja acontecer são os membros. E nesse sentido, a importância de você entender o seu papel como um adulto dentro desta igreja. Lá atrás, eu disse que eu estava chegando naquele dia e não saberia até quando ficaríamos aqui, no meu caso. Mas que vocês, como igreja, tinham que ter a visão de que os desafios para aquela igreja, ou para esta igreja, que é a mesma, né? Muita coisa mudou de 12 anos para cá, mas a igreja é a mesma. Vocês tinham que ter consciência de que são vocês que fazem a igreja. O pastor, ele é temporário, itinerante. Ele está aqui hoje, amanhã não estará. Louvado seja Deus por isso, porque o único pastor permanente na igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é onde a sua igreja está reunida, Ele está. Mas Pedro passou, Paulo passou, Calvino passou, Simonton passou, os pastores passam,
mas a igreja continua de pé, para a honra e glória do Senhor. Nesse texto, naquele dia, eu preguei nesse texto por duas razões. Esta era e ainda é a primeira igreja que eu pastoreava na minha vida. Eu havia acabado de sair do seminário e enviado para cá quando ainda era uma congregação. E nós tínhamos alguns desafios como igreja. O primeiro desafio deles era constituir uma liderança na igreja, presbíteros e diáconos. O segundo desafio, o segundo sonho que nós tínhamos era organizar aquela congregação em igreja. Aquela congregação, aquela turma que se reunia ali na Avenida José André de Moraes, era uma congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não era ainda uma igreja constituída, não tinha uma liderança, não tinha, por favor, um diácono, fecha a janela da cozinha para nós ali. Não havia independência financeira. Eu me lembro que quando cheguei aqui, a igreja não tinha condições de pagar as suas próprias contas. Quem fazia isso era a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todas as contas da igreja praticamente eram pagas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, um dos nossos sonhos naquela época era organizar a igreja, ser independente. Um outro sonho, muito ousado, que o pastor Arival colocou no meu coração, e Deus colocou no nosso coração, era o de comprar um terreno. Então, naquele dia, eu preguei neste texto dizendo: meus irmãos, como igreja, nós devemos caminhar como fez Jacó aqui. Os irmãos sabem que aqui no capítulo 33 de Gênesis, é quando Jacó reencontra, depois de muitos anos, o seu irmão Esaú. Jacó enganou Esaú, enganou seus pais, saiu fugido de casa como um enganador, um trapaceiro. Ele então vive anos longe de seu irmão Esaú, sofre as consequências do seu pecado. Aquele que foi o enganador, depois é enganado pelo seu sogro Labão. Então aqui no capítulo 33, é o reencontro de Jacó com Esaú. Agora Jacó com mulheres e filhos, com servos e servas, com um rebanho. Jacó então volta para sua terra, mas antes de voltar para onde Deus o havia enviado, era preciso ter este ajuste de contas. É interessante que no versículo 3 a Bíblia diz assim: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Muito lindo como Jacó vai ao encontro de Esaú. Ele vai de maneira humilde, arrependida, reconhecendo que ele foi um enganador. O versículo 4 expressa a reação de Esaú. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, agarrou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Que tremendo esse encontro. Talvez nós precisemos nessa noite acertar contas com alguém, e essas contas vão ser acertadas de tal maneira parecida com a que Jacó e Esaú acertaram. Aqui nós vemos intensidade. Esaú corre, como alguém que sente a falta do irmão, a saudade do irmão, como alguém que vê no irmão arrependimento. Ele corre ao encontro de Jacó e ele o abraça. A Bíblia diz que ele agarra o seu pescoço e ele beija, e os dois choram juntos. Um ato de arrependimento.
A Bíblia vai dizer também, aqui no versículo 5, o seguinte: daí levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Jacó diz a Esaú: olha, eu sou enganador, eu sou um pecador, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, eu sou abençoado. A vida de Jacó nos mostra que a graça de Deus é conosco, mesmo sendo quem somos, pecadores como somos. Jacó diz a Esaú: a graça de Deus me deu esposas, filhos, servos e servas, e este rebanho que você vê, meu irmão, a graça de Deus tem nos sustentado, dia após dia ela tem cuidado de nós. No versículo 8, Esaú diz o seguinte a Jacó: perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. No versículo 12, Esaú diz o seguinte para Jacó: partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. Então Esaú diz: meu irmão, vamos juntos. E aí que entra os versos 13 e 14, que é a resposta de Jacó, que é onde eu quero focar nesta noite. Porém, versículo 13, porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Esaú era um homem adulto, forte. A Bíblia diz que havia 400 homens com Esaú, também fortes e ligeiros, velozes. Se Jacó caminhasse na velocidade, na força de Esaú, com as crianças e com o rebanho, o que ia acontecer com as crianças? Elas aguentariam caminhar? E o rebanho? A Bíblia diz que se o Jacó andasse na velocidade de Esaú, o rebanho morreria. Há 12 anos atrás, eu chegava aqui a esta igreja e dizia a vocês: nós temos um trabalho a fazer, mas esse trabalho precisa ser feito no passo do gado e das crianças. O Deus de Jacó tem sido gracioso conosco. Hoje nós temos mais presbíteros do que gente aqui na igreja. Tem até eleição para escolher quem serão os presbíteros. Deus levantou presbíteros aqui. Deus levantou diáconos aqui. A nossa igreja, louvado seja Deus por isso, uma igreja pequena, de 60 pessoas. 30 vêm de manhã, 30 vêm à noite. Desses 30, 15 vêm de manhã e à noite. E os outros 15 vêm só de manhã ou à noite. A nossa igreja é pequena, de 60 pessoas. Nós conseguimos sustentar a obra de Deus. É uma igreja fiel, dizimista, que pastores, amigos meus, com membros, com igrejas com 200, 300 membros, não arrecadam o que a gente arrecada aqui com 60. Isso é um milagre de Deus. Isso é a graça de Deus, é a obra de Deus, é o povo de Deus que entendeu o que é ser generoso, o que é ser dizimista e ofertante. Se tem uma coisa que eu falo com alegria é que no meu ministério nesta igreja eu nunca tive problema com a questão financeira da igreja. Porque aqui nós temos irmãos que são como o gado e como as crianças. Somos poucos, fracos. Mas a graça de Deus tem nos sustentado. Há 12 anos atrás, eu desafiei esta igreja, na palavra de Deus, a caminharmos como o gado e como as crianças, e Deus nos deu esse terreno. Isso aqui é um milagre.
O pastor Arival disse, procure um terreno em Taboão da Serra. Primeira coisa, a dificuldade de se encontrar um terreno em Taboão da Serra. A dificuldade de se comprar um imóvel em Taboão da Serra. E não só aqui, São Paulo e Grande São Paulo como um todo. Muitas igrejas do nosso presbitério não conseguem ter uma sede própria por conta do valor. Pagam-se aluguéis altíssimos. Mas havia esse terreno aqui. Eu me lembro que tinha 3 terrenos. Tinha o nosso, tinha o do lado onde era o buffet, e tinha também o terreno onde tem aqui a distribuidora de bebidas. Na época que nós procuramos o dono do terreno, ele disse que nenhum dos 3 estava à venda. Na verdade, era um terreno só e que o terreno não estava à venda. Continuamos orando, pedindo a Deus um terreno. Começamos uma campanha. Eu falei, tem que dar um nome para essa campanha. Que campanha que eu vou dar? Aí um dia eu vi numa rádio evangélica, eu via que eles sempre tinham uma campanha lá, projeto não sei o que ano, de não sei o que. Eu falei, já sei, projeto, quem lembra o nome do projeto? Esdras, projeto Esdras. Em um ano de projeto Esdras. Enfim, passou-se um ano, o dono do terreno nos procurou, que nós deixamos o contato lá, e ele nos procurou e disse, eu desmembrei o terreno em 3 e quero vender só aquela parte da curva. 350 mil. Falei com o pastor Arival. O pastor Arival falou, começa um projeto lá para a compra do terreno. E aí começamos o projeto Esdras. Em um ano, nós conseguimos juntar 14 mil reais, ou 13 mil reais. Eu fiz as contas e falei assim, nessa pegada, em 40 anos a gente compra esse terreno. 13 mil por ano, 40 anos a gente compra o terreno. Passou-se um ano, de repente, numa segunda-feira, tudo que é primeiro a gente não esquece, né? Numa segunda-feira, na minha folga, o pastor Arival me liga, telefone fixo ainda naquela época. Eu não sei se era, não, acho que foi no celular porque eu atendi, foi no celular. Eu vi lá Arival, eu sou doido de não atender. O chefe, ele me liga e fala assim, olha, consegui os 300 mil para comprar o terreno. Vai lá e fecha o negócio. Isso depois de um ano. Fomos lá procurar o falecido seu Castro, o dono do terreno. Ele disse, tudo bem, pastor, o terreno continua à venda. E era aquela época do boom imobiliário no Brasil. E ele falou, só que agora eu quero 400. Eu liguei para o pastor Arival e falei, pastor, o terreno está à venda, mas agora é 400. Ele falou, tudo bem, eu já arrumei os 350, agora vocês arrumam os outros 50. Enfim, o terreno está aqui, não tinha 50 mil em caixa. Eu lembro no dia de fechar o contrato, o Demetrio era o tesoureiro da igreja, ele chegou para mim, porque só sobra para o pastor, vocês sabem. Vocês inventam moda, mas o trabalho quem tem que fazer sou eu. Demetrio era o tesoureiro, chegou para mim e falou assim, pastor, vai lá na igreja de Pinheiros, fala com o Milton, que nós temos, o que era, 30 mil? 35 mil, né? Tinha 35 mil em caixa, aí olha o que esse homem me falou. Tem 35, mas eu preciso de 10 mil de gordura para trabalhar no final do mês, para trabalhar com segurança. Então nós temos só 25. Isso faltando algumas semanas para pagar, ou na semana para pagar o terreno. Cheguei para o Milton, também já está na glória. Cuidado, hein? Todo mundo que eu estou falando aqui já partiu. Quase todos, né? Eu chego para o Milton e falo, Milton, tem 35, mas a gente precisa de uma gordura de 10 mil. Milton, que gordura de 10 mil? Aqui em Pinheiros eu não trabalho com gordura. Eu não trabalho com fundo de reserva aqui. Vocês vão dar os 35 mil. Nós vamos emprestar os 15 mil. Se vocês precisarem pagar alguma conta mês que vem, nós vamos pagar.
e vocês vão nos pagar o empréstimo quando puder. Irmãos, eu não sei como dizer isso, como explicar. Eu sei que foi feito isso que o Milton sugeriu. Em 2, 3 meses, todas as contas da igreja foram pagas, sem a ajuda de Pinheiros, e os 15 mil estavam pagos. Há 12 anos, nós decidimos andar como as crianças e o gado. Deus levantou líderes nesta igreja. Deus organizou esta igreja. No ano de 2015, essa igreja foi organizada. Então, quase há 7 anos atrás, em outubro agora, completarão 7 anos de organização como igreja. Deus nos deu esse templo, Deus nos deu esse terreno. Só que nós não podemos viver só das glórias do passado, das experiências com Deus do passado. Hoje a igreja tem outras realidades. A igreja não precisa mais de independência financeira, porque ela já alcançou isso. A igreja não precisa mais de presbíteros e diáconos, porque ela já tem isso. A igreja não precisa de um terreno, de um templo. Mas a nossa igreja, ela tem outros desafios. O chamado de Deus para nós agora é para inspirarmos esta cidade. Deus tem chamado a nossa atenção para a inércia desta igreja, para a nossa inércia como pessoas que têm a responsabilidade de cumprirem a grande comissão. Não tem havido conversões nesta igreja. Não tem havido batismo nesta igreja. Esta igreja, nesses 12 anos que eu estou aqui, não plantou nenhuma outra igreja. Quais são os nossos desafios agora? Os nossos desafios é ganhar almas. O principal desafio desta igreja é ganhar almas para Jesus. E para nós fazermos isso, nós precisamos entender que nós temos que caminhar no passo do gado e das crianças. Eu sei que o coração de todos aqui ardem e desejam ganhar almas, mas nós não podemos achar que nós vamos ganhar almas na força do nosso braço. Nós não podemos achar que ganhar almas é fazer programações. Meus irmãos, a nossa igreja está abarrotada de programações. Ontem eu cheguei aqui 6 horas da manhã e saí 9 horas da noite. Hoje também, eu chego aqui às 6 da manhã. E se eu não empolgar aqui no sermão, vou sair 8h30, 9 horas. A nossa igreja é uma igreja que trabalha. O diácono Chico disse hoje aqui, essa é a única igreja que eu vejo que o cara toca piano, faz a transmissão e fica na porta para receber as pessoas. Está errado isso. Nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados. Louvado seja Deus, porque essa série de sermões já levantou pessoas para ajudarem ali. Estou vendo o Jefferson hoje, você não vai esquecer. Por que você não vai esquecer? Porque hoje é a sua primeira vez, certo? O Jefferson está ali hoje, a Ágata esteve ali ao lado do Ian de manhã. Mais pessoas se levantaram para ajudar nesse ministério de comunicação. Deus tem levantado pessoas. Então, a primeira coisa que nós devemos colocar em mente é que há desafios para a nossa igreja. Então, se nós não queremos viver a realidade que a Alemanha está vivendo, nós precisamos despertar agora para fazer a obra de Deus, para ganhar almas para o Senhor. Porque se nós ficarmos aqui todos os finais de semana, a semana inteira trancados nessas 4 paredes, fazendo atividades para nós mesmos, essa igreja vai passar.
Você viu que pelo menos uns 3 aqui já foram para a glória. Quem será o próximo? Quem quer ir primeiro? Levanta a mão. Eu quero. Se Deus me chamasse hoje, eu iria feliz. Nada me prende a este mundo. Eu sei que lá é muito melhor. Então, Senhor, se quiser adiantar a minha senha, eis-me aqui. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa igreja precisa ser revitalizada. Nesses 12 anos, mesmo caminhando no passo das crianças e do gado, há muita gente cansada, há muita gente ferida, há muita gente sobrecarregada. Muitos de nós perdemos a nossa vida com Deus. Eu disse aqui ontem para as mulheres da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina. O tema do encontro ontem foi solidão. Eu confessei um pecado meu para elas e confessá-lo-ei a vocês. Eu tenho feito muita coisa para as pessoas. Visita, reuniões de oração, sermões, encontros com a igreja, mas eu tenho estado pouco tempo a sós com Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou disposto a abrir mão de tudo isso que eu estou fazendo para voltar a ter meu encontro com Deus. Hoje a primeira coisa que eu fiz no meu dia, eu levantei 5 horas da manhã para eu não vir para a igreja mais sem Jesus. Quantos de nós estão assim como eu? Ativistas na igreja. Trabalhadores, valorosos, mas nós precisamos entender que o trabalho sem Cristo não vale de nada. O ativismo sem Cristo não produzirá o resultado necessário. Nós podemos criar as mais elaboradas programações, ter o melhor equipamento tecnológico, oferecer para as pessoas o que o mundo e o dinheiro pode dar de melhor, mas sem Jesus nós podemos fazer o quê? Nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, ao finalizar esta série de sermões, eu quero alertá-los que nós precisamos, primeiro, caminhar no passo do gado e das crianças. É melhor caminhar devagar do que caminhar do jeito que a gente está caminhando. Não é saudável uma pessoa ficar das 6 horas da manhã às 10 horas da noite dentro de uma igreja. Se você acha isso saudável, você me desculpe, eu não concordo. Como que nós pregaremos, como que nós serviremos as almas perdidas, como que nós alcançaremos o mundo trancados dentro das paredes desse templo. Muitos de nós aqui não vamos mais às festas das nossas famílias. Como que nós vamos ganhar a nossa casa para Jesus? Se é no aniversário, se é no churrasco, se é lá no pagode tocando lá no seu parente, é aí que nós falamos de Jesus para as pessoas. Mas muitos de nós não sentamos mais com quem não é crente. Meu irmão, eu não conheço um cara que não é crente mais. É tempo da igreja do Jardim Monte Alegre repensar. Nós podemos ficar aqui trabalhando para nós mesmos, enganando a nós mesmos. Uma coisa que me trouxe para esta igreja, eu era seminarista numa igreja, fui convidado para continuar naquela igreja em que eu trabalhei 4 anos como seminarista, auxiliando o pastor. Mas eu tinha uma impressão no meu coração, que aquela igreja havia virado um clube, e o pastor daquela igreja era o zelador daquele clube. Eu agradeci o convite, recusei o convite e pedi a Deus que me levasse a uma igreja em que eu pudesse pastorear, em que eu pudesse discipular pessoas, em que eu pudesse ganhar almas para o Senhor Jesus, em que eu pudesse servir do modo como eu creio que eu fui chamado para servir. E a pergunta que eu faço para nós hoje, será que essa igreja se tornou um clube para nós? Será que essa igreja se tornou um clube e vocês me veem como o zelador da vaidade de vocês, ou da nossa vaidade?
precisamos continuar. A primeira visão que Deus tem me dado, e quando eu falo visão, não tive nada de êxtase, não, tá certo? Visão é na questão de planos, de projetos. Como pastor dessa igreja, eu entendo que se nós quisermos movimentar esta igreja, nós precisamos investir nos grupos de pastoreio. Nós precisamos abrir as nossas casas para elas serem igrejas no bairro, no condomínio, na cidade. E pensando nesse sentido, a próxima série de sermões será sobre como nós faremos isso. Nós não faremos de qualquer forma, não faremos sem oração, sem jejum, sem a direção de Deus. Nós não faremos do jeito que a gente acha que tem que fazer, mas nós pediremos direção de Deus. Mas a primeira coisa que eu espero de vocês como igreja é que vocês ou abram as suas casas para o grupo de pastoreio, ou não podendo e não havendo a possibilidade de abrir a sua casa, você se comprometa em participar de um grupo de pastoreio. Esse é o primeiro passo. Mas, como adultos que fazem parte da família da fé, eu creio que nós devemos ser como Abraão. A Bíblia em Gênesis, capítulo 12, verso 1, fala que Abraão, ele recebeu um chamado de Deus. A Bíblia diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Quem crê aqui que tem um chamado de Deus para a sua vida, dá um glória a Deus aí. Nós temos que ter essa convicção, Diácono Rodrigo. Nós estamos aqui, não porque nós queremos, mas porque Deus nos chamou. E já que Deus nos chamou, nós devemos andar pela fé. Em Romanos 4:3, a Bíblia diz assim sobre Abraão: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, meus irmãos, nós estamos aqui por conta da fé que Deus nos deu. A fé não é nossa, a fé é obra de Deus. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus te trouxe até Ele. Porque a Bíblia lá em Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a Bíblia diz que todo homem estava o quê? Morto. Nós não poderíamos escolher a Deus. Nós não poderíamos chamar a Deus e dizer: Deus, eu vou te servir agora. Não, mas Deus é quem nos chamou, Deus é quem nos escolheu, Deus é quem pôs fé no nosso coração, e Deus foi quem reavivou ou avivou as nossas vidas, porque nós estávamos mortos espiritualmente. O Senhor Jesus, falando a Nicodemos, disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Nós temos um chamado como adultos para esta igreja. E esse chamado vem de Deus. Esse chamado é vivido pela fé. Esse chamado é porque nós somos avivados por Deus. Esse chamado é obra de Deus, é o novo nascimento. Ninguém escolhe nascer de novo. É o Espírito Santo que faz isso. A Bíblia diz em João 3,5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do... isso. Eu achei que estava lendo o versículo 3. Versículo 5 diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você crê em Deus hoje, essa obra não é sua, é de Deus. Foi Deus quem convenceu.
Foi o Espírito Santo que mudou o seu coração. É o Espírito Santo que faz você acreditar. É o Espírito Santo que te convence do seu pecado. É o Espírito Santo que convence que você tem um chamado. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações que é tempo de mudar. É tempo de se movimentar como igreja. Aquilo que for necessário mudar, é preciso mudar. Seja para avançar, seja para retroceder, qualquer que for a mudança, ou essa igreja muda, ou ela vira um monumento. Se nós continuarmos pensando como a igreja pensava no século passado, nós seremos os próximos a virarem um monumento. Teremos um belo templo, num belo bairro, numa bela localização, mas com uma igreja vazia, desanimada, cansada, abaforida. Porque essa igreja não tem vida com Jesus, não vive a visão de Deus, consequentemente ela irá se tornar um monumento. Se nascemos de novo, nós devemos seguir a Cristo. Em Lucas 9:23, o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, meus irmãos, é algo sacrificial. E ser sacrificial não é se matar fisicamente pela igreja. Ser sacrificial não é viver 24 horas dentro da igreja, mas ser sacrificial é morrer para mim mesmo e querer ser parecido com Cristo. Ser sacrificial não tem nada a ver com o ativismo religioso, que muitos de nós estamos acostumados. Está errado. Porque alguns têm que tocar de manhã e à noite, pregar de manhã e à noite. Isso é ativismo. Mas sacrifício é o Tiago deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Cristo. É sobre isso que Jesus está dizendo. É sobre isso. É negar a nós mesmos e aceitar a vida de Cristo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo escreveu: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que acontece quando Cristo vive na igreja? Vocês sabem, sim ou não? Sabe o que acontece quando Cristo vive dentro de nós? O que vocês acham que acontece? É isso mesmo. Sabe o que acontece, na minha opinião, quando Cristo vive de fato dentro de nós? Pessoas conhecem a Jesus. É tempo de nós nos perguntarmos por que nós estamos há tantos anos na igreja e não ganhamos uma única alma para o Senhor Jesus Cristo. Você pode pôr desculpa na sua... Você pode querer culpar a doutrina da predestinação. Tem muito crente aqui que faz isso. Deus não converte porque Ele é soberano. Não, é verdade. Isso é verdade. Mas Ele não converte através da sua vida, da minha vida, não é porque Ele é soberano. Deus continua convertendo pessoas hoje, sim ou não? Muitas ou poucas? Muitas. Muitas. A igreja cresce. A igreja cresce. A nossa cidade, se nós formos em algumas igrejas, elas estão lotadas, igrejas boas, igrejas bíblicas. Porque também nós gostamos de dar a desculpa de dizer, não, aquela igreja ali oferece água barrenta. Não, mentira. Conheço muitas igrejas. A igreja de Pinheiros oferece água barrenta? O evangelho cresce, a vida cresce. Uma igreja saudável, há conversões, mas isso só acontece quando Jesus vive dentro de nós. E se nós não estivermos, a gente pode trabalhar que nem um condenado, mas sem Jesus a gente não pode fazer nada. Nós precisamos entender que mais do que atividades, esta igreja vai crescer através dos relacionamentos.
É o filho que vê a transformação do pai. É o pai que vê a transformação do filho. É o cônjuge que vê a transformação do marido ou da esposa. É o amigo de trabalho que vê a transformação. Então, meus irmãos, nós precisamos de Jesus Cristo. Cristo precisa estar vivo em nós, não só de palavras, mas de fato. Porque se nós não estivermos vivendo como Cristo, se você estiver assim como eu, muito ocupado com as obras da igreja e pouco tempo com Cristo, está aí a resposta do nosso fracasso, em ganhar almas para Jesus. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É interessante que Paulo diz primeiro que Cristo o conduzia em triunfo, e manifestava através dele o quê? A sua fragrância. Irmãos, nós como cristãos, é natural. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista de um artista que se converteu, numa rádio, e uma das entrevistadoras perguntou assim: mas você só fala de Deus? E eu achei interessante a resposta dele. Ele disse: Cristo vive em mim, e eu exalo o perfume de Cristo. Eu não consigo falar de outra coisa, me desculpe se eu a incomodo. Ele respondeu: mas Cristo vive em mim. Então é natural assim, que se eu estiver num ambiente, como se eu estivesse num ambiente quente, eu suo, Cristo sai de dentro de mim. E é isso que Paulo está dizendo. A fragrância de Cristo era manifesta através da vida de Paulo. O que as pessoas sentem da minha vida, não precisa responder, tá bom? Guarda a resposta para você. Mas eu sei que Cristo precisa exalar mais em mim, a começar em mim. Eu disse para Deus ontem: Senhor, se eu como pastor desta igreja estou longe do Senhor, imagina como estão as minhas ovelhas. Se eu não estou exalando o bom perfume de Cristo, imagina como estão as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar. Senhor, se eu estou vivendo uma vida de ativismo, dedicando 12 horas por dia de trabalho na igreja, as minhas ovelhas também estão assim, elas se tornaram ativistas como eu. Por alguma razão, eu e vocês, nós perdemos o foco. O foco é Cristo. Quem tem que ser visto é Cristo. O bom perfume é o de Cristo. Paulo diz no versículo 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quando as pessoas olham para nós, o que elas dizem? O que elas veem? Um religioso ativista? Um moralista, um sepulcro caiado? Alguém que fala: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Ou as pessoas veem Cristo em nós? Por último, eu quero citar o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios 11, 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu quero chamar aqui à frente todo aquele que quer andar no passo do gado e das crianças, mas quer ser parecido com Cristo. Se você quer ser usado nesta igreja, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui e vamos orar. Alguém? Aqueles que podem ajoelhar-se, é claro, né? Se você não puder se ajoelhar, vem aqui à frente como um ato de fé, de compromisso. Uma igreja, família. Há 12 anos atrás eu chegava aqui e pregava esse mesmo sermão.
E Deus, pela sua fidelidade, Ele nos conduziu graciosamente. A nossa realidade não é a mesma de 12 anos atrás, os desafios são outros. Nós vamos orar por isso. Deus amado, Deus querido, abra os nossos olhos para nós vermos o Senhor, ó Pai. Porque muitas vezes nós temos enxergado apenas com os olhos da carne, enxergado o que outras igrejas têm feito, enxergado o que outros ministérios fazem e realizam, enxergado, ó Deus, os problemas, as dificuldades. Mas nós queremos pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor faça-nos enxergar a Tua visão para a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Ó Deus, nossa igreja, Deus, precisa ser sarada, Pai. A começar em mim. Preciso parar, ó Deus, para estar a sós com o Senhor. Ó Deus, eu estou disposto, ó Deus, a abrir mão de todos os meus compromissos, até mesmo do meu cargo, como pastor desta igreja, se for necessário, para estar na presença do Senhor. Ativismo religioso, mas também existe o ativismo fora da igreja. Pessoas que só trabalham, só estudam e também estão sem o Senhor. Então, ó Deus, nós não queremos uma religião para pertencer. Nós queremos Jesus, nós somos chamados por Jesus. É nisso que nós acreditamos. Deus, nós não acreditamos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, como denominação, possa fazer algo por essa cidade, mas nós cremos que Jesus possa, Deus. Deus, nós não cremos, ó Pai, que o nosso jeito de fazer igreja, de ser igreja, é que vá mudar as pessoas, é Jesus. Então nessa noite nós estamos com os nossos joelhos dobrados, pedindo: Jesus, tem piedade de nós, porque nós somos pecadores. Tem misericórdia desta igreja, tem piedade desta igreja. Senhor, ajude os adultos desta igreja a voltarem à prática das primeiras obras, a começar em mim, a voltarmos a orar, a voltarmos a ler a Bíblia, a voltarmos a jejuar, Senhor. E nessa vida, é nessa vida que o Senhor usa o crente, ó Deus. É nessa vida que o Senhor usa o crente, em casa, no trabalho, na rua. Deus, essa igreja é uma igreja de trabalhadores, de pessoas que são dedicadas, mas que o Senhor abra a nossa visão, para que a gente veja, Senhor, que talvez nós estejamos gastando uma energia como Marta, do jeito errado e na hora errada, Senhor. O que Marta estava fazendo era importante, era precioso, mas não era a hora e nem o momento. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que existem tempos que é tempo de nos aquietarmos aos teus pés. Não adianta sermos agitados como Marta, Senhor, se nós não nos quedarmos aos pés do Senhor. Então, Deus, Tu és a nossa força. Tu és, ó Deus, o poder que nos move, que nos mantém de pé. Jesus disse que o Senhor é o agricultor, Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nada nós podemos fazer. Então, Deus, nós já te agradecemos pelo que aconteceu nos últimos meses aqui na igreja. Te agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem levantado para fazer a obra do Senhor aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela resposta da Tua igreja ao seu chamado, Senhor. Mas, ó Deus, nós precisamos de mais. Nós precisamos de poder vindo do alto, que nos transforme de verdade, ó Deus. Que nos faça chorar pelo nosso pecado, Senhor. Que nos faça nos entristecer pelo nosso pecado. Nós não podemos continuar como nós estamos, ó Pai. Para a honra e glória do Senhor, nós precisamos ser transformados, ó Deus. Então nos dá sabedoria, Pai, porque nós carecemos.
Ou nós somos muito ativistas na igreja, ou nós somos também como muitos irmãos aqui, que estão aqui inclusive, pouco vem à igreja, Senhor, pouco faz para o Senhor, não tem nunca distribuir um folheto na vida, Senhor, para um pecador. Muda isso nas nossas vidas, ó Pai. Quantas pessoas estão aqui, não estão dispostas a abrirem sua casa para serem igrejas no bairro, Senhor? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, ó Pai? Se nós podemos abrir a nossa casa e nos negamos, algum problema sério conosco. Se nós podemos congregar, temos saúde para congregar, temos condições físicas e financeiras para vir ao culto e não viemos, ó Deus, nós também precisamos ser despertados, ó Pai, nesse sentido. Então nos livra do ativismo religioso, mas nos livra também do cristianismo nominal. Nos faz parecidos com Jesus, que isso nos basta. Em nome dele nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e o amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ó, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Ó, leva-me à sala do trono, pra me adorar, Senhor. Assim sendo, meus amados e queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo sejam com todos nós, para a honra e glória do nome de Deus,
com a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, com a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Assim seja para todos sempre. Amém.